Olá, meninas preciosas, tudo bom? Hoje é 25 de novembro de 2019, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos nos nossos 64 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é o estilo de vida que sustenta a visão. O subtítulo é Empenha teu coração. O texto-chave está em Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. E nós vamos estudar também o capítulo 10 do livro de Daniel. Bom, irmãs, nós estamos na última semana da caminhada de oração. Hoje, segunda-feira, a última segunda-feira do propósito. E eu desejo que vocês tenham uma semana de vitória. Eu desejo que vocês tenham uma semana de mover de Deus, né? De se fortalecer em Deus, tá bom? Bom, esse tema, eu amo esse tema, o estilo de vida que sustenta a unção. Normalmente eu uso esse tema, mas hoje eu vou colocar o estilo de vida que sustenta a visão. Toda a caminhada de oração eu dou um jeitinho de colocar esse tema, porque é algo que Deus tem falado no meu coração há muitos anos, e Ele vem trabalhando comigo sobre isso. E eu amo o texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, na parte B, que fala: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. E foi baseado nesse versículo que Deus começou a me ensinar. Você precisa conhecer o tempo e o modo, e você precisa criar o estilo de vida baseado no seu chamado, baseado naquilo que está no seu coração, naquilo que eu já plantei no seu coração. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje, irmãs. Só que antes de eu entrar nesse tema, eu quero dizer algo sobre a caminhada de oração. Nós precisamos discernir e entender que na caminhada de oração ou na caminhada da vida, né, nós temos que discernir qual é o tempo, qual é o modo que nós estamos vivendo. Nós precisamos investir e trabalhar no objetivo da nossa vida, daquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração. E a caminhada de oração, irmã, é como se fosse uma escola. Dentro da escola, você aprende vários temas, né? Às vezes você entrou numa escola pensando assim: a minha área é matemática, eu amo matemática, eu preciso aprender matemática, eu preciso melhorar em matemática. Só que numa escola você aprende de tudo, né? Você aprende o português, você aprende ciência, você aprende geografia. E ali naquela escola, depois que você passa e vai aprendendo tudo, mesmo que ainda não é a sua área, mesmo que ainda não é a sua necessidade, depois vem as especializações, né? Não é assim numa faculdade? Então você começa a especializar na área que você mais se inclina, na área que você mais tem talento, dom, chamado para aquilo. Então eu vejo a caminhada de oração dessa maneira, que Deus trouxe uma avalanche de mensagem de tudo quanto é jeito, né? Então tem época da nossa vida que nós estamos focados e precisando de desenvolver e aprender sobre batalha espiritual. Tem época na nossa vida que a gente precisa aprender sobre cura interior. Tem época da nossa vida que a gente precisa de palavra voltada para o relacionamento conjugal. Tem época na nossa vida que a gente precisa de palavras relacionadas à criação de filhos. E tudo isso, às vezes, né, na nossa dificuldade, na nossa necessidade, a gente às vezes foca só em uma coisa e a gente às vezes esquece que numa escola tem de tudo. Então, o que nós temos que fazer na nossa vida? O que temos que fazer com a caminhada de oração? Você vai pegar, observar a sua vida, observar o que é que você precisa. Porque, sabe, irmãs, eu recebi vários testemunhos e eu achei bem interessante, eu achei bem bacana as mulheres compartilhar que, tipo assim, irmã, eu custei entender qual era o propósito de Deus na minha vida nessa caminhada de oração, mas depois que eu entendi, a coisa fluiu. Então, talvez nós já chegamos aqui até a última semana e você que está ouvindo ainda não entendeu. Falou: eu recebi muita palavra boa, eu gostei muito, mas eu não entendi muita coisa. Eu estou um pouco perdida, eu não sei o que fazer com tanta palavra, eu não sei por onde começar. Então você vai pegar a sua vida, vai avaliar hoje, na última semana, vai ver o que você precisa. Não, nesse momento eu preciso de cura interior. E teve várias palavras voltadas para a cura interior. Não, nesse momento eu preciso de batalha espiritual. Teve também várias palavras de batalha espiritual. E aí a gente vai pegar e você vai focar naquilo que você precisa no momento. Só que aí existe uma coisa. Por que a caminhada de oração ela traz um leque de palavras, um leque de
de várias coisas, porque também, ao mesmo tempo que nós precisamos entender qual é o tempo, qual é o modo que nós estamos vivendo, qual é o que mais a gente precisa. Eu me lembro de quando eu vivia época de batalha espiritual ou época de cura emocional, né? Eu estava lembrando esses dias de uma profecia que eu recebi num momento de muita dor, de muita... Deus estava assim, trabalhando no meu interior, na parte de cura. Eu precisava receber cura interior. Eu precisava conhecer um Deus que cura, um Deus que abraça. E naquela época ele me disse no chamado que eu iria um dia poder ajudar mulheres. E aquilo parecia assim totalmente fora do contexto, porque eu dizia, Senhor, eu estou tão dilacerada, eu estou tão quebrada. E isso foi há quase uns 10 anos atrás. E então naquela época eu estava focada em cura interior. Então eu passava por tudo quanto é seminário de cura, tudo quanto era palavra que eu procurava para assistir sobre cura. Então a gente tem que entender qual é o momento que você está passando, porque senão, irmãs, esses 70 dias vão ser em vão. Vão ser em vão. Então você precisa pegar, nós falamos que nós temos um depósito, que nós estávamos enchendo um bom depósito. Você não pega o depósito e começa a encher ele de coisa de qualquer maneira, né? Nós já começamos com a organização por aí. Você pega uma despensa e você coloca as coisas separadamente. Então, por exemplo, eu recebi muito azeite nessa caminhada, então todo o azeite fica junto. Não, eu recebi muito trigo, todo o trigo fica junto, não é verdade? Então, você vai ter que pegar na sua cabeça, observar o que foi falado sobre tudo e focar naquilo que você precisa. Não é que você não vai precisar, eu não preciso do azeite agora, não vou guardar. Não, você vai colocar no seu bom depósito. Vai chegar momentos que isso vai voltar. É como eu estava falando do livro Corra com os Cavalos, que eu estou impressionada, que eu comecei a ler ele há poucos dias, né? Logo depois que a pessoa me enviou. E eu estava ansiosa para ler esse livro depois de muitos anos, e eu estou impressionada que eu faço um devocional, aí à noite eu vou ler o livro, tá tudo a ver com o devocional. Esses dias eu falei de Josias, quando foi à noite que eu fui ler o livro, estava falando de Josias. Então, vindo coisas no meu espírito e vindo coisas na minha mente que eu guardei na época que eu li aquele livro, né? E assim, eu não tinha absorvido tudo. Quando a gente lê um livro, ou quando você ouve uma mensagem, a gente não absorve todas as coisas. É muita coisa, mas o nosso espírito sim. A nossa mente não tem essa capacidade, às vezes, de aprender tudo, botar tudo em prática, mas o nosso espírito tem. Então, eu preciso falar isso antes para a gente aproveitar ao máximo essa última semana e entender que é isso, a caminhada de oração é uma escola. Você vai aprender tudo. Na vida a gente precisa aprender de tudo e focar na sua especialização, tá bom? Então é isso, irmãs, que o Senhor assim nos dê capacidade, sabedoria. E aí, depois que a gente entende qual é a sua especialização, qual é o seu chamado, você precisa desenvolver um estilo de vida. Você precisa caminhar num estilo de vida que vai sustentar tudo que você aprendeu, né? É igual uma pessoa na universidade, na faculdade, ela estudou todas as coisas, ela entendeu que o chamado dela é medicina, por exemplo, ela vai fazer uma especialização em medicina, ela vai começar a andar como um médico, não é verdade? Ela vai começar a desenvolver um estilo de vida, de caminhar como um médico. Então, ela vai saber onde ela pode ir, o que ela pode fazer, como ela pode viver, o que ela pode ver. Então, é isso que Deus quer nos chamar hoje. Você precisa criar um estilo de vida que vai sustentar tudo que Deus tem derramado sobre você. Não só através da caminhada de oração, mas na sua igreja, nos seus encontros com mulheres, nos seus seminários, aquilo que Deus for trazendo diante de você. Então, vamos lá, irmã. Capítulo 2 de Abacuque fala assim: eu vou pôr-me na torre de vigia, eu vou me colocar sobre a fortaleza, eu vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, crava sobre a tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e ela não vai falhar. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eu falei que era até o versículo 6, até o versículo 4, tá, irmãs? Aqui está dizendo, né, o profeta disse: eu vou me colocar na torre de vigia. Eu preciso saber o que Deus tem para falar comigo sobre aquilo que eu necessito.
E eu vou ouvir qual é a resposta dele. Qual é a resposta dele em relação ao que eu necessito? Então, irmãs, o Senhor está te chamando a sonhar. Está te chamando a ativar dentro de você 3 pontos do nosso 5 sentido. A visão, a audição e o falar, né? Você precisa ativar a visão. Nós falamos de cura, 2 cegos que nós falamos dessa cura. Deus quer curar os nossos olhos e Ele quer que você tenha uma visão. Então eu vou me pôr na torre de vigia. Você já está se colocando na torre de vigia. Você já está em oração, você já está lendo a palavra, você já está buscando. Agora você precisa ouvir. Eu preciso ouvir o que Ele tem a me dizer da minha vida, né? Deus não te criou em vão, Deus te criou com um propósito, com uma visão. Essa visão que eu estou dizendo, ela abrange todos os sentidos da sua vida. E aí o Senhor responde para ele: escreve a visão, escreve em tábuas, de forma que até quem passa correndo, quem está passando correndo vai saber ler aquilo que está escrito ali. Então, a sua visão, qual é o estilo de vida que você sonha? Comece a sonhar, e eu quero indicar para vocês hoje, nessa semana, pega um papel, pega um caderno e começa a escrever. Todo ano eu escrevo os meus alvos. E aí Deus vai te aprimorando, te ensinando como escrever alvos. Eu aprendi isso bem lá quando eu converti, que toda igreja você escreve o seu alvo, né? Tem igreja que dá o próprio papel. Os alvos de 2020, nós estamos chegando no final do ano, nós precisamos fazer um balanço, né? Toda empresa faz um balanço. E nós somos como uma empresa, nossa vida, ela é como uma empresa. Como é que foi o balanço, né? Você foi melhor em que área? Você negligenciou qual área? Qual área que você não deu atenção? Porque às vezes, irmãs, o alvo da caminhada de oração é isso, que às vezes na nossa vida a gente tem diferentes áreas, a gente tem que especializar em diferentes áreas, mas o inimigo usa aquilo para nos distrair e colocar focado somente numa área. E quando a gente acorda, várias outras áreas da nossa vida ficou desleixada porque eu estava focada em uma área. Eu vivi isso, eu sei o que eu estou falando, eu sei que isso acontece com a gente, tá? E eu era muito focada em uma coisa só. E aí foi aí que Deus abriu o leque e falou: olha outras coisas que você não está focando e que, se você focasse, vai te dar muito mais sustentabilidade para você vencer. Então, por isso que eu quis criar essa caminhada de oração com as mulheres, para que todos os dias motivar, incentivar e olhar outras áreas. Porque, irmã, se você imagina quando eu, na minha vida, na época de batalha espiritual, na época que eu passava muita luta, na época que, é lógico que eu ainda passo, mas hoje a sustentabilidade me dá mais discernimento, me dá mais visão. Então, numa época que eu, por exemplo, na época que eu falei dos 10 anos atrás da emoção, né? Aquela luta emocional, aquela dor, quantas vezes eu negligenciei outras coisas? Quantas vezes eu negligenciei a minha alimentação, o meu sono, né? A minha organização do meu lar. E aquilo que parecia que não era importante naquele momento. Porque quando você olha para a sua dor, você pensa: não é importante nesse momento, eu não posso olhar para isso. E eu sei disso, irmãs. Só que o inimigo usa muitas vezes as outras dificuldades para ofuscar a nossa visão, e quando a gente assusta, os estragos foram muito maior. Porque tudo passa, e uma hora Deus vai trazer socorro e vai te tirar dessa luta. E aí, quando você sair daquela luta, como é que nós estamos? Como que nós estamos nas outras áreas? Então, eu sei que é difícil, mas o alvo de Deus é nos levar além, é nos chamar para o outro lado. Ele está te chamando para um outro lado. Você sabe aquela pessoa que trabalha no circo balançando as bolinhas? Nós vamos ter que chegar nesse nível. Nós temos que chegar nesse nível do equilíbrio das bolinhas, né? Eu estou passando uma luta, mas eu não posso esquecer que eu tenho um corpo que eu tenho que cuidar. Eu estou passando uma luta no corpo, mas eu não posso esquecer que eu tenho o emocional para cuidar. Então, é tudo um equilíbrio, tá bom? Então, aqui está dizendo para a gente escrever a visão. Você precisa escrever qual é o estilo de vida que você sonha. E aí você pega um papel, senta com o Senhor e você começa. Eu quero mudar. Coloca temas.
saúde física, saúde emocional, saúde, né, a vida espiritual. Então, na saúde emocional, você coloca, Senhor, eu sou uma pessoa que eu me sinto muito sozinha, eu sou uma pessoa que eu me sinto rejeitada, eu sou uma pessoa que eu não me sinto aceita, eu sou uma pessoa que eu tenho muito ciúme, eu sou uma pessoa que eu sinto falta de um pai, eu sinto falta de um abraço. Você coloca as suas deficiências, aquilo que você sente que precisa, mas eu quero mudar isso, eu quero ser transformada. Né? Na sua vida familiar, na sua casa, eu quero que a minha casa seja assim, eu quero ser mais organizada nisso, mais organizada nessas outras coisas. Eu falei que hoje nós íamos entrar num projeto Cinderela e eu quero incentivar isso, irmãs, né? Vamos buscar a organização. Eu me lembro que no momento de luta da minha vida eu ia dormir super tarde. Não adiantou nada, irmãs, não adiantou nada, né? Eu ia dormir tarde, ou eu ia me distrair, eu ficava no computador por muitas horas distraindo, porque era tanto problema, era tanta luta, era tanta batalha, então eu mereço me distrair aqui, ficar vendo coisas, conversando com alguém, conversando com amigas. Não adiantou nada. Pelo contrário, né? A luta continuava e no outro dia eu estava esbugalhada de cansada por causa da minha indisciplina. Então, quando Deus vai chamando a gente para o outro lado, a gente precisa entender isso, que a gente precisa criar esse estilo de vida. E eu vou falar sobre o homem para mim, o homem mais disciplinado, um homem que mais ensinou sobre estilo de vida, que foi Daniel. Então, esse texto aqui de Abacuque, desse profeta, fica essa lição para nós. Escreve a visão, porque ela não vai tardar. Ela pode até tardar, mas ela não vai falhar. Espera, ela virá e não tardará. E aqui está dizendo que o justo, no finalzinho do versículo 4, o justo vive pela fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos colocar a nossa vida em ação diante de Deus e crer que Ele vai fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede. Porque Ele é poderoso para fazer e Ele quer fazer, irmãs. Então, ano que vem, você tem assim, já começa os seus planos agora, para que você tenha uma vida assim, fluir naquilo que você sonha. Deus não criou a gente, mas para viver com peso, para viver com luta todos os dias. Eu falei sobre isso, né? De um Deus que pode trazer para nós um tempo de paz. E Ele vai trazer. Por mais que as ondas estão balançando, por mais que o barco parece que está afundando, Ele vai trazer. Ontem nós falamos, segura firme na mão do Senhor. Irmãs, está doendo? Segura firme. Está sofrendo? Segura firme. Mas não esquece das outras áreas. Não esquece. Né? Então vamos lá, irmãs. Vamos entrar aqui em Daniel, capítulo 10, do versículo 12. Não, antes de ler Daniel, deixa eu ler Provérbios, que aí eu já fico livre. E eu já fico livre aqui para poder focar bem em Daniel. Bom, Provérbios. Deixa eu achar o Provérbios, né, irmã? Porque aqui... Provérbios capítulo 29, no versículo 18, fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Tem algumas outras traduções que falam assim: não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, é necessário a gente ter visão. Todos os homens da Bíblia que foram bem-sucedidos, eles tinham uma visão. Eles caminhavam em cima de uma visão para a sua vida, junto com o que Deus tinha para ele, junto com o que Deus tinha para usar ele para o reino. Então vamos falar sobre Daniel. Nós lemos o livro de Daniel. Vocês viram Daniel, um homem disciplinado, um homem de jejum, um homem de oração, um homem que passou por 3 reinados diferentes e ele continuou exemplar, ele não se corrompeu aonde ele estava. Então eu quero ler alguns versículos do capítulo 10 de Daniel. Não vou ler todos, mas vou ler alguns. Então, o primeiro, começa Daniel, capítulo 1, do versículo 1 e 2, fala assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra, e ele teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Bom, aqui começa que está dizendo que Daniel teve
no terceiro ano foi revelado uma palavra para ele. E está dizendo que ele entendeu a palavra e ele teve inteligência da visão. Às vezes nós temos visão do nosso sonho, né? Nós temos visão do nosso chamado, nós temos visão de como nós queremos caminhar, mas nós não temos inteligência da visão. Nós não temos inteligência para colocar essa visão em prática, para colocar as coisas do Senhor em prática. Às vezes você fala, não, eu sou uma pessoa que eu já tenho toda a minha vida aqui, eu sei tudo que eu estou desejando, eu escrevo, mas a gente precisa disso, de inteligência para entender a visão. E por isso que os devocionais, irmãs, vem essa avalanche de palavra, porque existe uma fortaleza na nossa mente que quer que a gente não entenda as coisas, que quer colocar tudo nublado, que quer escurecer a nossa visão, né? Que quer trazer confusão no nosso coração, mas hoje o Senhor quer entrar com inteligência na visão. Então Deus vai te dar uma inteligência para você entender. E aqui está dizendo que Daniel resolveu fazer um jejum, né? Por isso que eu gosto das consagrações. Eu acho que a gente precisa se consagrar, eu acho que a gente precisa sempre desafiar. Por isso que hoje, essa semana, eu estou dizendo, vamos fazer esse projeto Cinderela. Uma semana, tenta com toda a sua força dormir antes da meia-noite. Irmãs, pode ser 10 minutos antes da meia-noite. 5 minutos, se você conseguir, já é um sucesso. Por quê? Porque o nosso sono, ele tem etapas. Deus não criou o ser humano para dormir tão tarde como a gente tem dormido, né? Antigamente não tinha os eletrônicos todos, então não roubava o nosso sono, a gente dormia mais cedo, a gente acordava melhor. E quantas vezes o inimigo a batalha tem ficado muito mais intensa, ela tem ficado muito mais insuportável, porque o nosso corpo já está cansado, já está desgastado, então tudo fica além do que parece. Então vamos tentar esse projeto para a gente colocar a nossa mente na direção do Espírito Santo, para que ele possa usar o nosso intelecto e mostrar para a gente uma inteligência de como a gente vai cumprir o chamado que Deus nos chamou. Então aqui está dizendo que ele resolveu fazer um jejum, e ele fez um jejum de 3 semanas, que ele não comeu nada gostoso. Isso chama jejum de delícias, jejum de manjares, né? Eu não vou entrar nesse assunto, tá bom? Mas eu acho que todos nós já sabemos como é que é isso. É só você se dedicar ao Senhor, né? Caso você sinta no coração, quem sabe você faça um jejum até o final do ano pela sua vida, e você diz, eu vou ficar sem comer carne por 21 dias, vou ficar sem comer pão, algo que você gosta muito, né? Talvez você pode começar o seu ano consagrando ao Senhor. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, então praticamente todo ano eu começo um jejum agradecendo e dedicando aquele ano ao Senhor. Mas enfim, não vou me deter ao jejum. Vamos pular para o versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não o bastante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Eu fiquei, pois, só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e eu não tive força alguma. Então, irmãs, está dizendo aqui que só Daniel teve a visão. Tem coisa, irmã, tem estilo de vida que você vai estar desenvolvendo para você, que é só você. Tem pessoas que vai olhar e vai fugir e vai amedrontar, falar, isso aqui não serve para mim. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer um jejum. Eu não consigo, eu não gosto. Não tem problema. É você. Qual é o estilo de vida que Deus chamou para você? Daniel chegou aonde ele chegou. Se você leu Daniel, se você não leu, leia. Daniel chegou onde ele chegou, porque ele criou um estilo de vida. Ele criou um estilo de vida junto com o Espírito Santo, e ele foi caminhando em cima daquilo ali. Quando nós começamos no primeiro capítulo do livro de Daniel, você vê um menino que chegou cativo à Babilônia, e a primeira coisa que ele fala, eu não vou me contaminar com a mesa do rei. Primeira coisa, ele entra num jejum muito mais forte que esse aqui, muito mais forte do que não comer carne e não beber vinho aqui, como ele estava dizendo aqui. Ele entrou num jejum totalmente vegetariano, para poder não se contaminar com a mesa do rei.
E às vezes, irmãs, não é a diferença se o jejum é tão forte ou não é tão forte. A diferença é o seu dispor de coração. Então, muitas coisas para a sua vida. Qual é para a sua vida? Nós vamos ouvir muita gente, nós vamos ouvir muitos pregadores, nós vamos ver muitas coisas nos últimos dias. Mas o que é que Deus chamou para você? Qual é o seu chamado? Como você tem que andar? É como aquele videozinho que eu coloquei ontem. Os outros podem, você não. Então tem coisa, irmã, que você não tem que se sentir peso. Você não tem que sentir culpa. Eu não pratico isso. Eu não vivo isso. É o que Deus chamou para você. No seu coração, quando você começar a ter uma intimidade com Deus, você vai saber o que Deus chamou para você, né? Então agora vamos para o versículo 11, que fala assim, deixa eu falar do versículo 8, que fala assim que ele ficou fraco, ele não tinha força nenhuma. Vai ter momentos na nossa visão, irmãs, que a gente não vai ter força nenhuma. Quando Deus me chamava para foca no ministério de mulher, aprende, cresce, organiza, muda isso, muda aquilo, parecia, olha, irmãs, eu não tinha força nem de levantar na cama. Tá? Dava vontade de ficar na cama a vida inteira e eu falava, meu Deus do céu, com tanto problema, tanta coisa, como que eu vou melhorar? Vai ter momentos que é assim, mas você vai achar que não tem força para nada, mas você vai pouco a pouco, sabe? Uma das palavras que eu mais uso em Eclesiastes, que fala, tudo que vier a tua mão para fazer, faz conforme a sua força. É conforme a sua força. Não queira voar na lua pensando que é queijo. Então, vamos para o versículo 11. Então apareceu um homem, tocou em Daniel e ele disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta sobre os seus pés, porque eu sou enviado a falar contigo. E ele se colocou de pé, tremendo. Então no versículo 12 fala assim, então ele me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Então, irmãs, está dizendo aqui, e aqui eu tirei a segunda parte do tema de hoje, desde o primeiro dia que aplicou o seu coração, desde o dia que você empenhou, desde o dia que você disse, eu quero, eu não tenho força, eu não entendo, eu não estou compreendendo nada, mas eu quero. Desde o dia que você faz isso, o Senhor já envia um anjo para te fortalecer. Então esse anjo falou para Daniel, desde esse dia que você resolveu no seu coração a querer mais de Deus, eu já fui enviado para falar com você. E esse anjo chega para Daniel e fala, um homem muito amado. Irmãs, duas coisas que nós precisamos aprender na vida, que nós somos amados. No momento da dor, no momento da luta, no momento da seta, não esquece, você é muito amado. Porque o que o inimigo mais quer é que você ache que você não é amado. É que o inimigo quer dizer que você nasceu só para sofrer. Isso não é verdade. Você é um homem, uma mulher muito amada. Então, esse homem vem e fala, por causa das suas palavras é que eu vim. E eu falei que nós temos que colocar 3 dos nossos sentidos, nossos 5 sentidos na mão do Senhor. Precisamos colocar a serviço do Senhor. Nossa visão, nossa audição e o nosso falar. Porque Deus vai agir através do nosso falar. Quando você diz eu quero, eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu quero. Quantas vezes, irmãs, eu ouvi palavras e eu não entendi nada. Quando eu li esse livro, Corra com os Cavalos, um livro de umas palavras profundas que te sacode, que te quebranta, muitas coisas eu não entendi nada. Mas eu queria crescer, eu queria mudar, eu queria minha transformação. E aquilo vai pouco a pouco trabalhando no seu coração, tá bom? Aí fala assim no versículo 13, eu vim por causa das suas palavras, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Então, há uma resistência, irmã. Há uma resistência. O inimigo não quer que você viva uma vida plena, uma vida abençoada.
uma vida alinhada, uma vida que você abre o leque assim, tá tudo em ordem. Claro que nós vamos ter problema, não esqueça disso, mas tá tudo em ordem. Eu sei lidar com finanças, eu sei lidar com meu relacionamento, eu sei lidar com meus filhos, eu sei lidar com a minha vida pessoal, eu sei lidar com o meu corpo, eu sei lidar com a minha alma, eu sei lidar com o meu espírito. Isso parece inatingível, não é? Mas é possível. É possível, porque a palavra de Deus é poderosa e é isso que Ele quer. E Ele criou a gente dotado de uma sabedoria, de um discernimento, mas a gente não usa nem 10%. Nem 10%. O homem não usa 10% da sua capacidade. 10 é muito ainda, irmãos. A gente usa talvez 5, 4, 3, 7. Mas é possível. Basta a gente ir criar esse estilo de vida, né? O mundo tem feito isso, irmãs. O mundo tem feito isso. Você pega uma blogueira, você pega uma pessoa do mundo fitness, você pega um médico moderno hoje em dia. O que ele te ensina? Criar um estilo de vida. Porque é o que eu disse, nós estamos vivendo uma opressão maligna tão grande no mundo que se nós não tivermos um estilo de vida, nós não vamos conseguir. Estilo de vida, irmã, é aquela rotina para bebê. Quando você tem um bebê, o que você tem que fazer? Essa criança tem que ter um estilo de vida, ela tem que ter uma rotina, e cada estilo de vida é para cada um. Né? A minha filha era uma menina que ela podia dormir muito tarde. Eu me arrependo de ter deixado ela dormir muito tarde, mas é da natureza dela também. Ela consegue. Ela não era uma criança que 7 horas da noite estava caindo de sono, eu não podia sair, eu não podia fazer nada. Tem criança que é assim. E aí não é que está errado a criança que dorme cedo, nem é a que está errada a criança que tem essa tendência a dormir tarde. É o estilo de vida. Você tem que trabalhar em cima do seu estilo de vida. Né? Então, você cria uma rotina para aquela criança. Não, mas o meu filho, ele gosta e eu ensinei ele a tomar sucos naturais, por exemplo. Né? Não tô falando de um estilo de vida. Tem gente que consegue criar isso. Não, eu ensinei a minha filha desde pequena a comer legumes. Tal. É um estilo de vida. Você tem que criar um estilo de vida como se você fosse um bebê. Se nós não tivermos disciplina, não tivermos estilo de vida, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aqui eu volto um pouquinho mais. Só eu, Daniel, tive essa visão. Tem coisa que é para você. Tem coisa que é para você. Então você tem que focar nisso. E vai ter resistência. O inimigo não quer que você cresça, irmã. Vai ter resistência. Vai ter resistência para você ouvir a palavra, você não vai entender nada. Vai ter resistência para você ler, você vai ficar com sono. Vai ter resistência para você praticar as coisas. Eu não consigo. Eu não vou ser nunca uma boa cozinheira. Eu não vou ser nunca uma boa dona de casa. Eu não consigo. Consegue, porque o anjo está aí para te fortalecer. Bom, aí no versículo 14 ele fala assim: agora eu vim para fazer você entender. O anjo falou isso para ele, eu vim para fazer você entender. Então o anjo, irmãs, está vindo a nosso favor para fazer a gente entender. Então a gente precisa dizer, eis-me aqui, toma a minha vida, né? Escreve essa visão, para que o anjo venha fazer você entender como é que você vai vencer naquilo ali. Bom, aí no final do versículo 16 fala assim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não tenho força nenhuma. Daniel falou, olha, eu preciso falar aqui, que eu não tô sentindo muito mal. Não tô sentindo nem meu corpo, eu não tenho força nenhuma, eu tô toda dolorida. E é assim que a gente faz, assim que acontece com a gente quando a gente tá nas batalhas. Não é verdade? E aí, o versículo 18 fala, então ele tornou a me tocar e me fortaleceu. E esse anjo disse para ele, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então os nossos ouvidos têm que estar bem aguçados para a gente ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz desse anjo que quer falar conosco, que quer nos fortalecer. Às vezes o que vai nos fortalecer é o toque dele e às vezes o que vai nos fortalecer é a palavra dele. Então você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer, irmãs, que isso aqui não é moda. Então tem que ter uma vida bem bacana porque é moda, né? Não, não é moda. É o que Deus tem para você. Você pega os homens da Bíblia, todos tinham
uma visão. Nós lemos muito Jeremias nessa caminhada de oração, e no capítulo 1 de Jeremias, quando Deus mostra para ele o chamado dele, logo depois no versículo 11 e também no versículo 13, Deus dá duas visões para Jeremias, para começar o ministério de Jeremias. Deus dá a visão de uma vara de amendoeira e Deus dá a visão da panela de fogo, e foi essas visões que começou a sustentar Jeremias. Porque na visão primeiro da vara da amendoeira, Deus fala: eu velo pela minha palavra para cumprir. E ali ele começa a se fortalecer. Então eu posso descansar no Senhor. O chamado de Jeremias era um chamado muito difícil, um chamado de profeta. Ele tinha que alertar o povo, ele tinha que chamar a atenção do povo. E quando a gente tem esse chamado, irmãs, isso não é querido. Quem é que está querendo ouvir atenção? Ah, irmão, eu estou passando luta, eu estou precisando de um socorro. Aí você vem com cajado, vem me falar. Então o chamado de Jeremias era assim. O povo estava cativo, passando dificuldade, e Jeremias ainda tinha que falar coisas duras para o povo. Mas o que sustentou Jeremias foi a visão. Então nós precisamos de visão. Qual é a visão? O que você sonha, irmã? O que você sonha para os seus filhos? O que você sonha para o seu casamento? Ainda que você não está enxergando. O que você sonha? Escreve no papel. Eu vou transformar a minha vida. E aí, irmãs, quando eu escrevia, eu passava, todo ano eu escrevia. Né? Teve coisas que foram anos e anos e anos. Eu sonho com isso, eu sonho com isso. E entra ano, sai ano. Não acontecia às vezes. Mas foi acontecendo. No momento certo vai acontecer. Bom, eu quero ler aqui o versículo 1 do capítulo 11. Fala assim: mas eu, no primeiro ano de Dário, aí ele já estava no outro reinado, me levantei para fortalecer e animar. Nós precisamos nos levantar, fortalecer e nos animar. Porque é nós que temos que ser a nossa própria motivação. Nós temos que arrancar força lá de dentro, junto com o Espírito Santo, junto com o anjo que vem para nos ajudar. E Deus falou para Daniel também no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 12, fala assim: Daniel, encerra essa palavra num livro, sela. Então escreve a visão, irmã, escreve o que você deseja. Não seja um papel isolado que você escreve e coloca lá e não sabe onde está. Chega o final do ano, você não sabe nem o que você colocou ali dentro. Tenha um caderno. Igual eu falei, faça um diário com o Senhor. Escreve o que Deus está falando com você. Escreve o que você está sentindo. Para aí Deus ir trabalhando em cima daquilo ali. Você vai vendo o que Deus vai fazendo. E para terminar aqui no final, para terminar a parte de Daniel, no final fala assim... no versículo 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantará para receber a sua herança. Então, depois que nós temos uma visão, irmãs, depois que nós desejamos, colocamos como que a gente quer viver, o que a gente quer para nós, o que a gente quer para nossa casa, segue o teu caminho até o fim. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Ah, mas minha amiga não faz isso. Minha amiga não é boa cozinheira, ela não faz isso. A minha amiga nem cuida da casa direito, a minha amiga não cuida disso direito. Isso é problema dela. Você tem a sua visão e você vai caminhar na sua visão. Porque se a gente olhar para a direita ou para a esquerda, a gente não vai conseguir vencer. A gente não vai conseguir vencer. É caminhar no que Deus tem para você. Agora, você só vai entender o que Deus tem para você quando você tiver esse encontro com o Senhor. Quando você disser, me coloco na torre de vigília. Ontem eu disse, né? Quem sabe a angústia que você está sentindo, e nós precisamos começar a praticar isso. Estamos sentindo angústia? Coloca para fora. Foi o que o Senhor falou ontem para nós. Diga às mulheres que quem sabe a angústia que ela está sentindo, ela precisa arrepender, ela precisa colocar para fora, ela precisa dizer o que está dentro dela. Senhor, olha a minha dor. Olha a minha dor. Olha o que eu estou passando. Então você começa a colocar diante de Deus. E quando você começa a colocar diante de Deus, você vai começar a receber o alento dele. Você vai começar a receber o discernimento dele. Tá bom? Eu quero contar uma história rapidinho aqui para terminar, para você entender o poder da visão. A visão que eu estou falando, irmã, não é só visão espiritual, não. É você imaginar realmente. Você imaginar o que você sonha, qual é o tipo de trabalho que você sonha, como é que é a sua casa que você sonha. Você tem desejo de ter uma casa própria? Escreve, né? O que você sonha? Não só coisas materiais, mas escreve. Tem vontade de ter coisas materiais também? Escreve. Isso não é pecado.
Eu já contei em outros devocionais de como eu tinha vontade de ter outras roupas, de ter roupas. Eu vivi um momento muito difícil da minha vida financeira, que as roupas eram só no sonho, irmã. Mas eu colocava, Senhor, eu tenho vontade de ter assim. E Deus foi fazendo. Então, dê chance, né? Dê chance para Deus fazer, mas coloca o que você deseja. Começa a pensar realmente, a sonhar. Então, quero contar uma história rapidinha que eu não vou ler para não tomar tempo, mas está em Gênesis capítulo 30, no versículo 37 em diante, conta-se a história de como Jacó enriqueceu. Nós sabemos que Jacó foi viver com seu tio Labão, trabalhou muito para esse Labão era um sem vergonha também, né? Gostava de passar a perna no Jacó, apesar que Jacó também tinha isso, né? Toda vez que quando a gente passa a perna em alguém vai passar a perna na gente, né, irmãs? Então, assim acontecia com Jacó. E Labão disse para Jacó sobre o salário dele, e Jacó fez um desafio ali. Jacó falou assim: olha, vamos fazer o seguinte: todo o gado que for malhado, que for salpicado, eu vou separar para mim. Isso era um pouco complicado, parece, irmãs, porque não era costume do rebanho nascer dessa maneira. Era mais rebanhos com cores solidificadas, não só essas cores aqui. E parece que Deus deu uma direção para Jacó. E aí eu quero ler aqui o versículo 37, que fala assim: então Jacó tomou varas verdes de alarmo, de aleveira e de platamo, e lhe removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura da vara. Ele pegou uma vara, irmã, e ele descascou aquela vara, e ele fez nela ali como se fosse riscada, e ele colocou ela perto do rebanho, aonde os rebanhos bebiam água, aonde os rebanhos iam preparar para dar à luz, lugares que ela ia dar à luz, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. É um texto difícil de entender, mas é algo que ele quis usar esse poder da visualização. Ele profetizou, né? Senhor, eu vou colocar essa vara dessa maneira, e quando as vacas, os bezerros, as ovelhas, as cabras, sei lá, todo o rebanho, olhar para isso, elas vão nascer da maneira que eu profetizei. Eu disse para Labão, né? Então, hoje, os rebanhos salpicado, malhado, vão ser o seu salário. Será isso o seu salário? Foi o que Labão falou para Jacó. Então, ele visualizou. A partir de agora, todas as vacas vão ter bezerros assim. Eu não estou aqui dizendo, irmãs, que a vitória de Jacó foi por causa da vara, foi por causa do poder da mente, foi por causa do poder da visualização. Não, eu estou dizendo que ele creu em Deus. E nós temos uma mente que podemos sonhar, sim. Nós não temos usado esse poder de pensar, de visualizar. Por que a gente pode visualizar coisas ruins, né? Uma mãe, quando o filho demora a chegar tarde, o que ela mais pensa? Só tragédia. Por que a gente pode deixar a mente fazer isso e não podemos pensar coisa boa? Por que nós não podemos pensar, ver seu filho está com 4 anos de idade, mas você pode visualizar: não, minha filha vai ser uma boa moça, minha filha vai casar bem. Você, de vez em quando, se pega sonhando, irmã. Se pega viajando aí na maionese, vendo sua filha entrar na igreja, casando, bem bonita, com cara bacana. Se é o teu filho, a mesma coisa, né? Você, às vezes, se pega pensando, vendo a sua filha entrar numa faculdade. Você se pega visualizando a sua filha recebendo um diploma. Mas isso não é pecado. Satanás colocou na igreja que isso é poder da mente. Você não pode usar isso. Isso é o poder da mente. Mas a palavra está dizendo: escreve a visão. Só que para você escrever uma visão, ela tem que ter passado pela sua mente. Então, isso aqui não estou dizendo que o pecado de talvez usar o poder da mente é não dar glória ao Senhor. Mas se você colocar diante do Senhor o que você está visualizando, o Espírito Santo é que vai te guiar. Se usar o poder da mente fosse totalmente pecado, os profetas então estavam tudo lascado, porque eles tudo visualizavam. Deus usava eles para visualizar as coisas. Então nós temos que tomar de volta aquilo que é nosso. Satanás não tem nada. Ele não tem a patente de nada, ele não tem a patente da visão, a patente da mente. Então, de vez em quando, se possível, treine-se sempre. Você está no trabalho que você não gosta, visualize outro trabalho. Esse trabalho que eu estou hoje, irmãs, vai fazer 5 anos,
Quando eu consegui esse trabalho, foi quando eu comecei a desenvolver a caminhada de oração, e eu fazia a caminhada de oração andando, orando, e eu comecei a sonhar. Eu poderia trabalhar assim, desta maneira, sabe, Senhor? Eu gostaria de trabalhar dessa maneira. E eu comecei a visualizar eu chegando de manhã para trabalhar com essas pessoas na minha cabeça. O salário era tanto por semana, e eu me via recebendo aquele cheque. Então, quase todos os dias, quando eu ia caminhar à tarde, eu comecei a visualizar isso. Irmã, esse trabalho veio na minha mão. Não foi ninguém que me indicou, não foi ninguém que falou comigo, nem eu sei, a pessoa me encontrou. Entendeu? Eu tinha feito um cadastro num site de trabalho, já estava procurando trabalho há bastante tempo, e essa pessoa me encontrou. E foi do jeitinho que eu queria. Hoje, esse trabalho já não está mais da maneira que eu quero, não é mais o que eu desejo, não é mais o que o Senhor tem para mim. E eu já estou visualizando outra coisa, porque Deus nos chamou para passar para o outro lado. Não é? Então isso foi tremendo, foi uma experiência incrível que eu tive. Eu já tive várias outras experiências. Teve uma vez, quando eu estava sem trabalho, que eu comecei a sonhar, eu gosto de cozinhar, e eu comecei a sonhar, Senhor, sabe, eu gostaria de trabalhar de cozinhar para alguma pessoa, e aí eu me visualizava, eu chegava na casa da pessoa, eu vou fazer vários cardápios. Irmãs, eu consegui esse trabalho. Eu olhei um dia no site, estava uma pessoa lá precisando de uma pessoa para cozinhar para ela um dia na semana. Aquilo, eu falei, era pouco, mas tudo bem, era o que eu queria. Fui lá, fiquei 9 meses nesse trabalho, saí porque eu quis, porque depois tem coisa que você pede, depois você vê que não é bem assim, né? Que é gostoso, mas não é tão fácil. E foi sensacional, foi uma experiência incrível. Trabalhei para uma indiana. Você imagina o que é cozinhar e cozinhar para um indiano. Eu aprendi muita coisa bacana. Hoje, qualquer pessoa que precisar de trabalho de cozinhar, eu já vou ter uma experiência, eu já vou estar mais segura. Então, tenho vivido essas experiências e é isso que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, vamos finalizar aqui com a síntese do dia. Nós precisamos colocar os nossos sentidos, tá, a serviço do Senhor. Leva a sua mente cativa à obediência de Cristo. Deixa o Espírito Santo usar a sua mente. Por que a gente deixa tanto o diabo usar a nossa mente e não pode deixar o Espírito Santo usar a nossa mente? A gente tem medo. A gente tem medo das coisas de Deus. Não, deixa o Espírito Santo usar a sua mente. Deixa ele te mostrar as visões que ele quer. Né? Às vezes, o Espírito Santo vai trazer visão na sua vida e o inimigo vai colocar como você é arrogante. Que é isso que você está se vendo numa faculdade? Você está muito arrogante. Porque é isso que o inimigo quer, irmã. Ele não quer que você cresça. Quem é você? Quem é você para ter uma vida bacana? Quem é você para ter uma vida organizada? Quem é você para ter uma casa bonita? Não, você está condenado à miséria a vida toda. Então nós precisamos quebrar isso, usar o nosso lábio e abrir a nossa boca e profetizar. Isso vai mudar, eu vou vencer. Então a síntese do dia é: não temas, não se sabote, não se compare, invista pouco a pouco. Eu sei que a caminhada de oração traz muita coisa, e que a gente fique potente. Eu já fui assim, irmã. Eu olhava para certas pregações e falava: meu Deus do céu, de onde é que saiu essa pessoa? O que ela está pensando que a gente vai conseguir? Não se compare. Faça pouco a pouco. Invista, visualize, sonha, creia. Entenda que você é amado e Deus tem um caminho de paz para você. Amém? Essa é a palavra que nós temos hoje. E vamos com a graça de Deus, recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. Não se prive de sonhar. Gaste os seus dias, irmã, sonhando, focando no que Deus tem. Eu te garanto que é muito melhor. É muito melhor você sonhar com um casamento feliz, com um casamento pleno, do que você ficar só sonhando com divórcio. Então, eu vou me divorciar, isso aqui vai ficar para mim, isso aqui vai ficar para ele, eu vou receber tanto de... Começa a viajar na maionese em coisa ruim. Não! Vença, eu vou viver feliz. Começa a imaginar você numa lua de mel. Nós vamos ter uma nova lua de mel. Nós vamos comemorar nossas bodas. Não gaste a sua mente. Não deixe o diabo usar a sua mente para ficar vendo coisa ruim. Foca naquilo que Deus quer. Escreve a visão, para até quem passar correndo vai saber. Opa, essa pessoa é uma pessoa de visão. Essa pessoa aqui, ela tem algo especial, tá bom? Eu vou deixar uma canção que canta muito na minha igreja, mas eu nunca, não sei porquê, acho que eu nunca coloquei ela na caminhada de oração. E ontem, ouvindo ela, eu falei: gente, essa canção é toda a caminhada de oração, tá? E chama Lugar Secreto. E aí é isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenha uma semana de vitória.